Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Gostaria de dar boa tarde a todos presentes. Vamos começar, então, o seminário da professora Priscila Tamiasso Martignon. A professora ela possui bacharelado e licenciatura em Química, complementação de estudos em empreendedorismo e inovação, especialização em educação de jovens e adultos, na diversidade e inclusão social, pela Universidade Federal Fluminense, especialização em metodologia do ensino na educação superior, pelo Centro Universitário Internacional, mestrado e doutorado pelo Programa de Físico-Química do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora realizou estudos de pós-doutorado no Laboratório de Sistemas Eletroquímicos, Interface de Sistemas Eletroquímicos, e participa ativamente tanto em ensino quanto em pesquisa e extensão de química e ciências, com ênfase em eletroquímica fundamental aplicada, filmes finos não estruturados de carbono e filmes finos de metais, eletrodos modificados, educação ambiental, educação inclusiva, educação de jovens e adultos, educação à distância, visando sempre abordagens interdisciplinares. Atualmente, ela atua nos seguintes temas: construção, caracterização e aplicação de sensores potenciométricos, biosensores e imunossensores, estudos eletroquímicos de filmes não estruturados, estudo do comportamento cinético de eletrodos eletroquímicos, estudo dos processos de difusão em membranas sólidas e poliméricas, aplicação de técnicas eletroquímicas ao estudo de problemas de saúde e meio ambiente, alfabetização científica, análise compreensiva do discurso e narrativa, redução de danos. Tem formação nas seguintes técnicas e metodologias: técnicas potenciométricas, técnicas fotométricas, impedancimétricas, transdutores piezoelétricos, microbalança, preparação de filmes de carbono e de metais, através de técnicas de sputtering e radiofrequência. Tem experiência em ensino na modalidade à distância, tendo realizado cursos na formação na área. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Físico-Química do Instituto de Química da UFRJ, coordenadora das disciplinas Química 3 e Química 12, do curso de licenciatura em Química à distância. Química para Engenharia de Produção, docente do curso de especialização em ensino de Química, do programa de pós-graduação em ensino de Química, do programa de mestrado profissional em Química em rede nacional e do programa de pós-graduação em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia. Coordenadora do Grupo Interinstitucional e Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão em Ciências e pesquisadora colaboradora do Grupo Interdisciplinar de Educação, Eletroquímica, Saúde, Ambiente e Arte. A professora vai, então, nos apresentar um seminário intitulado Experienciação Discente-Docente-Aprendente no Ensino e Aprendizagem de Química. Ufa! Professora, com a palavra, Priscila. Obrigada, Guilherme. Um pouco sua apresentação. Estou vendo. Estão vendo? Tá perfeito. Pode. Tá. Então, antes de começar a falar propriamente do que eu me programei com vocês, né? Eu vou falar um pouquinho do local de fala, do meu local de fala, né? Então, o meu local, né, ele não é só nos grupos de ESA, de MEMPEC, né? Mas eu vou muito com os grupos da professora Jussara, em que ela coordena um grupo de educação ambiental em Química, e eu
colaboro bastante, né, educação ambiental crítica, grupo da professora Mayra, com o grupo Ângela, com o grupo da professora Célia, do professor Coelho, da professora Beth, da professora Maria de Lourdes, né, do professor Alcindo Miguel, né, e além de participar do PEC, como o Guilherme falou, né, eu atuo também no HCTE e no Profiqui, tá? Mas vale a pena também dizer que o meu local de fala é um local de busca pela inclusão, né? E essa inclusão ampla se dá principalmente a partir do nosso viés, o nosso extensionista que o grupo tem, né? Então, além dos projetos aqui citado, né, o DAC, o ESC, o PEP Ciência, o Deseja, né, a gente também atua nos projetos Arte no Lixo e a Química e a Covid-19 e o HCE na Covid-19. Pode passar. Bem, então, pode passar. Então, contextualizando um pouco, né, essa perspectiva docente-aprendente, eu já antecipo a vocês que o nosso diálogo ele vai ser marcado por experienciações vivenciadas nesse âmbito, no âmbito da minha praxis, enquanto um ser discente, docente, aprendente, que atua no ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão, né? Essas experienciações, elas não são soltas, né? Perpassam muitos locais, muitas falas, muitas narrativas, muitos... Pode passar, Guilherme. Rodrigo, por favor, desculpa. Errei o nome, né? Então, para isso, busca, enquanto um eu coletivo, né? A gente busca uma rede sistêmica de aprendizagem colaborativa, né? Então, essas vivências coletivas e individuais, né? Elas são experienciadas de forma desigual e combinada e por diálogos suleados, interlocutores pré-estabelecidos, tá? Vai ficar mais claro daqui a pouco quais referenciais eu estou falando. Mas essa contextualização, ela está dentro de uma motivação. Pode passar, Guilherme, Rodrigo. Essa motivação, né, ela envolve experiências, né, essa triangulação, né, dessas vivências coletivas e individuais, né? Então, experienciadas de forma desigual e combinada, e desejo, né, de sair, né, de uma caixa, né, de uma conformação prévia, né, de um campo de poder que nem sempre é satisfatório ao criativo, né? Então, nesse contexto, né, a gente às vezes acha que está fora da, né? Então, e na realidade a gente só está olhando fora da caixa, mas esse é um primeiro momento, né? Para sair da caixa, primeiro a gente vai ter que delimitar essa extensão dessa caixa, né? E depois, né, partir para novas experiências, a conceito dentro da caixa, tá? Ok. Eu gosto, quem me
já ouviu algumas falas minhas, né, sabe que eu gosto muito dessa perspectiva caleidoscópica, né? Foi um dos brinquedos preferidos da minha. E é muito interessante como espelhos, angulações, né? Eles formam reflexos e desenhos diferentes à medida que a gente gira, né? Esses espelhos, né? Pode passar. Então, né? O grande questionamento, né? Que eu convido, né? E a vocês, que é o questionamento da minha vida, né? É o que nos move, né? O que nos paralisa, né? O que move o mundo, o que move o indivíduo, o que move a ciência, o que, né? Então, assim, é daí, né, que nasce, né, esse ser, né, que sou eu, né, e esse convite, né, de uma perspectiva discente, docente, aprendente. Então, como a gente, essas vivências, ações que eu acredito ser tão importantes, se é que a gente escolhe, né? Se é que elas não são pré-determinadas por esse campo de poder. Pode passar. E esses indícios, né? E para isso, né? Para essa resposta, né? Para buscar alguma resposta, né? Eu nessa apresentação, né, de uma perspectiva de que a gente tem disparadores afetivos, né, que acabam nos movendo, e que esse diálogo, né, entre essa experienciações vivenciadas, essa perspectiva discente-docente aprendente, ela tem como start esses disparadores afetivos. Então, a hipótese que eu estou seguindo, né, é que os afetos e as relações, né, da gente, não só enquanto acadêmicos, né, mas enquanto humano, ela origina tudo isso, né, que acaba se materializando enquanto ciência, tá? Ou fazemos para quem fazemos ciência, né? Óbvio que isso é um recorte, porque a discussão é bem ampla, né? Nesse sentido. Pode passar. Então, eu começo a pensar nesses disparadores afetivos, né? Nessas narrativas que constituem a gente e que até antecedem a nossa, né? E esse dilema também dessas certezas e incertezas que marcam a nossa trajetória. Pode passar. Pode passar. E eu, né, trazendo, né, como referencial desse diálogo, né, o Poe. Né? O Poe, a ler essa literatura, né, motivada pelos livros, pelas leituras anteriores de livros de Chasseau. Está totalmente de acordo com o emocional e com a psicologia ambiental. Totalmente de acordo, Jussara, verdade. Né? Então,
para esse autor, né? Esse autor, ele defende essa ideia de que não há na metodologia que devam ser sempre usados, né, pelo cientista, né? Então, ele propõe um método científico, né, uma metodologia científica que não é muito empregada no Brasil, né, e que é descrita como metodologia, tá? E que não tem a ver necessariamente com viés político, tá? E ele afirma que essa argumentação mais rigorosa, né, ou prescritiva dos fundamentos científicos acaba limitando as atividades, a praxis da gente enquanto cientistas, enquanto pesquisadores, né? E, como resultado, a gente acaba limitando também o progresso da ciência. Por quê? Porque a gente acaba fazendo sempre mais do mesmo, né? Porque o diferente acaba nem sempre sendo legitimado, tá? Então, além, né, dos livros aqui, né, que foram os que mais me tocaram, né, a gente poderia pensar também no diálogo sobre o conhecimento, né, e no diálogo sobre o método. Então, vale a pena, né? Mas como pode passar, por favor, né? Mas como eu disse para vocês, né, tudo isso começou com os seminários e as leituras, né, assistindo os seminários, né, e as leituras dos livros de Chassot, né, que certamente também bebeu nessa literatura, né? Vocês podem ir colocando o questionamento aqui, que vamos conversando aqui com vocês ao mesmo tempo, e podem também me cortar no meio da frase, da apresentação, não tem problema não, porque eu gosto exatamente desse movimento caótico também, tá? Então, o meu ponto de partida foi esse livro, tá? Não foi em 2016, ele começou a apresentar seminários, né, no que se transformou esse livro bem antes, né? E ele propõe exatamente essa relação em que a gente pode trabalhar as diferenças nas interfaces, ou seja, ele propõe que, para além da transdisciplinaridade, a gente tente trabalhar numa indisciplinaridade, tá? Então, ele propõe que essa rigidez dessas fronteiras entre as áreas, né, de saber, que são construções históricas, né, e que são construções que estão aí dentro de um campo de poder, né, dentro de um contexto de domesticar, né, corpos, né, e que está muito ligado, sim, à forma ocidental de pensar ciência, né, pode ter um caminho diferente. Pode passar, por favor. Ou seja, nesse livro ele faz esse convite, né, em que a gente tente se comprometer, né, a ser verdadeiros autores, né, e sujeitos de modificação. Pode passar? Né? Ok. Né? E ele ainda fala outra coisa curiosa, né, nesse livro. Né? Ele fala que ser indisciplinar implica não apenas em romper, né, as superfícies, né, as interfaces, né, que separam essas fronteiras, né? Mas sim em a gente resgatar, né, a humanidade, né, que inclusive promove, né, que impulsiona esse conhecimento científico. Por isso, né, o desenho
desse seminário começou com toda a história humana, né, que perpassa essa minha construção hoje de uma docente transdisciplinar, de uma pesquisadora transdisciplinar, de uma cientista desse campo mais sistêmico. Pode passar. Né? E, óbvio, né, ele implica também num autoconhecimento, né? Por quê? Porque a gente tem que se entender como um sujeito integral, né? Então, um sujeito sem essa separação entre razão e emoção, corpo, movimento, mente, né? E tudo isso, né, que constitui as nossas narrativas. Pode passar. Ok, né? Implica também, né, em promover essa aproximação, né, entre a poesia, a arte, a sociologia, a história, né, e todos os saberes que a gente que está dentro, né, de uma marginalidade, né? Então, significa também caminhar numa perspectiva decolonialista, ou seja, para além, né, dessa cultura que a gente e desse saber científico, né, que nos impõe, né, de certa forma, né? Pode passar. Né? Ok. Então, foi exatamente a partir dessas leituras, né, de Chasseau, não só desse livro, tá? Mas principalmente, né, assim, ele tem um conjunto, né, muito grande de livros, né, publicados, né? Mas foi a partir dessas falas, né, que eu comecei as minhas leituras e a mergulhar, né, nessa visão, né, da ciência enquanto um empreendimento essencialmente anárquico, né, em contraponto, né, com essa visão de que a ciência precisa necessariamente de uma aplicação, né, que sirva ao capitalismo, por exemplo, ao neoliberalismo, por exemplo. Não que não possa, né, mas que o principal objetivo é realmente, né, essa revolução, esse ir, né, e ao retornar não ser necessariamente igual ao que era antes, né? Então tem essa relação com esse anarquismo teórico, né, que seria mais humanitário e mais apto a estimular, né, um progresso realmente fora da caixa, né? Ou para a liberdade, né? Ou para a autonomia, né? Isso é muito interessante, né? Porque quando eu leio isso, né? Isso, enquanto eletroquímica, né? Isso faz todo sentido, porque me vem na memória um pouco a essência do que é entropia, né? Então, como se a ciência buscasse, ou devesse buscar, né, esse máximo de entropia que a gente percebe naturalmente, né? Vou até aqui aproveitar que a professora Jussara está presente, né? E citar um exemplo, né? Como que a gente fala de entropia para uma criança, né?
a gente pode falar do próprio processo de observar uma fruta no pé, né? Em que a gente vê essa fruta amadurecendo, né? E se a gente não colher ela madura, né? Ela apodrece, né? Ou seja, esse direcionamento natural, espontâneo, né? Das coisas, né? Da natureza, né? Pode passar, por favor. Então, nesse sentido, né, ele também fala, né, que talvez, né, a gente pode buscar alternativa, a gente pode, talvez a gente pode não, ele afirma que a gente pode buscar alternativas diferentes, né, as que são vendidas para a gente, né? Por quê? Porque elas não são capazes de explicar, por exemplo, como se dão essas interações, né? Promovidas, por exemplo, por disparadores afetivos, né? Então, ok, vamos para o terceiro referencial teórico aqui, que eu vou falar. E eu não poderia deixar de falar, obviamente, né? De Freire, né? Que quando a gente pega, né, toda essa perspectiva discente, docente, aprendente, claro, né, que a gente nem vai beber em Freire, a gente mergulha, né, mergulhos profundos, né, em Freire, né? E, óbvio, Freire ele pode ser lido segundo vários viés. A gente pode trabalhar Freire, por exemplo, numa perspectiva de educação ambiental crítica, e de tantas outras possibilidades, né? Mas aqui eu pensei no viés da pedagogia social. E por que o viés da pedagogia social? Porque exatamente é um viés que resgata todo esse potencial humano na reconstrução, né, de uma cidadania possível, né? Óbvio que a gente busca o impossível, né? Mas a gente efetivamente tenta, né, legitimar esse resgate, né? Porque a gente vive no dia a dia e sabe que a cidadania ela só é válida para quem cumpre um conjunto de leis. Se você não cumpre esse conjunto de leis previamente estabelecidos, você vai ser um pária, entendeu? Né? Então, a nossa perspectiva é justamente legitimar, né, esses sujeitos que estão fora, né, inclusive do que a gente compreende como direitos, né, de um cidadão, né? E como a Jussara falou, né? Exatamente o gancho, né? Que a gente acredita, né? É exatamente esse de que o próprio desenvolvimento humano ele tende a esse aumento de entropia, né? E que, obviamente, ele é um processo natural, né, do ser humano. Não deve estar dando muito ibope aqui, não, porque o pessoal está saindo a beça, né? Ok, então todo esse questionamento, né, de como essas experienciações discente, docente, aprendente, né, motivada, né, por disparadores afetivos, né, podem auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem de química. Pode passar. E pode passar, né? Tudo isso a gente acredita, né, que precisa envolver uma renúncia
tá? Docente, né? E o docente é só um exemplo, tá? Mas é uma renúncia desse lugar de poder que é endossado historicamente, né? Então, obviamente, né, que aqui a gente está falando de um processo de ensino-aprendizagem e a gente está pensando nessa renúncia, né, não é autoridade, mas de um autoritarismo, né, docente, né? E como isso poderia ser possível, né? É uma possibilidade que a gente acredita, é esse viés discente, docente, aprendente, né? Que é um pouquinho além do que a gente compreende enquanto ensinante e aprendente, né? E esse pouquinho além é que a gente observa essa triangulação como uma unidade, né? Então, não é que a pessoa é em um momento discente, em um momento docente, em outro momento aprendente. Ela é tudo isso ao mesmo tempo, de forma desigual e combinada, tá? Então, a questão que fica é como é que, pode passar, Rodrigo, né? Como é que a gente pode, né, subsídios para defender algo desse tipo, com os argumentos, né, com os subsídios teóricos que a gente possui, né? Então, como a gente pode integrar esforços, né, de diferentes áreas do conhecimentos em ações discente, docente, aprendente, né, para trabalhar não numa dualidade, como eu coloquei em um dos slides, né, numa dualidade de certezas e incertezas, né, mas sim numa numa possibilidade múltipla de respostas e de perguntas e de interações, né? Sem que essas invalidem umas às outras, né? Uma possibilidade, né, que tem sido muito investigada, né, pelo grupo do professor Alcindo Miguel, né, seria uma metodologia científica, né, baseada, né, ou com o inconsciente implicado, né? Quem tiver interesse, ele possui algumas publicações, né, sobre isso que ele vem teorizando, né? Outra possibilidade, né, seria pensar nessa construção discente, docente, aprendente, como uma construção da consciência individual e coletiva, né, do ser, né, e de um ser sistêmico, né, um ser ambiental, né, um ser que é natureza e que interage com essa natureza, não, né, como alguém que vai tomar, né, ou não como alguém que vai preservar, né? Ele interage porque ele é a própria natureza, né? E que ferramentas, né, a gente pode, de repente, empregar, né, nessa construção, né? Eu acredito, né, que são construindo lugares, né, de escuta, né, e de diálogos reais. O que seriam esses diálogos, né, reais, né? Seriam diálogos que podem suportar, né,
a diferença, né? A diferença dos pontos de vista, as diferenças do estágio de cada um. É engraçado, né, que quando a gente olha um bebê, a gente não espera desse bebê as mesmas implicações que a gente espera de um adolescente, né? Só que parece que no processo de aprendizagem, né, a gente não consegue incorporar o fato de que isso não é uma função de Estado. É um processo, como o próprio nome diz, né, que envolve muito mais suor, né, e muito mais paixões, né, ou disparadores afetivos, como queiram. Vocês não estão conversando comigo, hein? Não estou vendo nenhum recadinho aqui para facilitar, né? E aí, né, a gente inicia realmente no que eu gostaria de apresentar para vocês, né? Apresentar um pouco como vem sendo essa experiência. Pode passar, Rodrigo, né? Como vem sendo essa experienciação discente, docente, aprendente, na aprendizagem, no ensino-aprendizagem de química, né? Pode passar. Né? E para isso, eu trago, né, eu vou trazer alguns exemplos do que a gente vem trabalhando no grupo. Ou seja, eu vou trazer relatos de experiência, né? E esses relatos de experiência, eles têm no fundo, né, todo esse embasamento, né, que envolve essa teoria essa teoria da ciência com o inconsciente implicado, né, e toda essa epistemologia proposta por Paul. Pode passar, né? Ok. E as experiências que eu trago, ou as experienciações que eu trago para vocês hoje, né, elas foram intervenções realizadas dentro de disciplinas, né? Eu tinha o desejo de trazer experiências que estão sendo vividas hoje, lá no HCTE, mas como eu não conversei com a professora Mayra, que foi a idealizadora, né, desse desenho metodológico de uma disciplina de pós-graduação com um viés extensionista, e que dialoga com, né, alunos com sujeitos, melhor dizendo, né, porque não temos só inscritos, né, mas temos todo o espectro, né, todo um espectro de sujeitos que desejam fazer essas ações, né, participar com a gente dessas ações, né, dessas ações extensionistas, né, e dessa fundamentação teórica a partir, né, de disparadores afetivos, né? Então, a minha experiência, né, é mais ampla do que essa que eu descrevo aqui para vocês. Inclusive porque tem mais ações extensionistas hoje aplicando essa proposição, tá? Então, pode passar. E, de certa forma, né, se a gente pensar em como se dá a metodologia aplicada, né, nessas ações, né, dar exemplos desses disparadores, é importante antes, tá? Deixa eu ver aqui, porque o Marcos também falou. Para quem está no meio do caminho acadêmico, pensar fora da caixa e ser crítico é complicado, sim. E a história mostra que sempre foi assim também. Se você olha os grandes
marcos, né, as grandes contribuições científicas, né, onde a gente observou saltos significativos, né, eles, eles foram muito questionados, né, em seu tempo, né, durante essa busca, né, e disparadores afetivos, é muito interessante, né, Jussara, a gente pode ter tudo isso daqui que está dentro da metodologia, né, como, não tudo, tá, então alguns são a própria forma, outros não, tá, então, por exemplo, um filme pode ser um disparador afetivo, uma relação afetiva, né? Uma conversa, um livro, uma imagem, uma lembrança, né? Tudo aquilo que move, né? Move a ação, né? Ou seja, que nos motiva, que nos faz sair, né, desse estado estacionário, né? Ou seja, desse lugar de conforto, né? Pode ser considerado como um disparador afetivo, né? Então, e como é que a gente pode... Não as narrativas, enquanto narrativas, mas o diálogo com alguém. Então, o resgate da narrativa talvez possa ser empregado como um disparador afetivo. Não é o que é muito usual, mas pode. Então, quando eu trago lá em cima, né, alguns marcos da minha história, né? Então, eu segurando minha prima no colo, do lado de minha avó, sim, os disparadores afetivos, né? Eles conseguiriam influxo. Vocês, para fazer um diálogo, gente, vocês mesmo podem pegar e... eu sei que tem um delay que fica feio, né? Mas isso vai justamente dialogar com a proposta que está se fazendo aqui, entendeu? Né? E sim, né? Esses disparadores, né? Eles dariam, né? Os frutos deles poderiam ser esses sensibilizadores temáticos, né? Observa, tema gerador dialoga com sensibilizadores temáticos, mas não é a mesma coisa. Do mesmo jeito que uma perspectiva discente, docente, aprendente, dialoga com a perspectiva aprendente, ensinante, proposto não só por Freire, mas por tantos outros, né? E, Clara, quando a gente narra, a gente ressignifica, né? Só que a ressignificação e a narrativa, ela já né? Ela precisa de alguma coisa para disparar esse afeto, entendeu? Então, assim, para você ressignificar essa narrativa, geralmente, né, a gente tem um cheiro, tem um sabor, né, tem alguma coisa que vai nos levar, sim, para essas narrativas e para a ressignificação delas, né, mas vai acessar todos os sentidos, inclusive não só os 5 que a gente conhece, mas muito mais, né? Exatamente, né? Quando eu construí, né? Inclusive eu acho que você vai aparecer aqui, Joyce, com essa construção feita para os emojis, né? E você ainda não está aqui, Isabel, mas sim, você utilizou e empregou tudo isso, né, quando você construiu essa sua dissertação, mesmo sem saber. Observa, naquele momento a gente não conversou sobre esses disparadores afetivos, mas a gente estava exatamente fazendo essa experienciação, né? E essas experienciações, né, elas podem ser feitas, né? A experienciação,
né? Em uma perspectiva discente-docente aprendente, nutrida por esses disparadores afetivos, né? Então, ela pode se dar pelas narrativas, pelos legados, que eu gosto de falar, né? Deixem seus legados discente, docente, aprendente. Eu também morro de saudade de você, né? Me abandonou, né? Porque acaba ficando sem tempo para mim. Deixa eu avançar para vocês terem tempo aqui para conversar um pouco mais, né? Então, legados, experimentos, esses relatos autobiográficos, né? Esses memoriais, essas nuvens de palavras, essas ações que vocês fazem em espaço não formais de aprendizagem, né? E que o professor Guilherme já abordou tão bem com vocês, né? Essas vivências inclusivas, essas tentativas de contextualizações, tudo isso, né, tá dentro, né, disso que a gente compreende, né, como sendo, como podendo ser materializado a partir, né, desses disparadores afetivos. Então, vamos ao portfólio. Pode passar na sequência que, conforme for mudando, eu vou falando as formas, né? Então, aqui, né, o que a gente está desejando com esse portfólio que eu vou apresentar aqui, né, analisar um pouco esses esforços de mudança, porque a gente ainda está em construção, isso ainda está em debate, né? Assim, está em processo. Pode passar, por favor, né? Então, tudo isso começou, né, com essas ações envolvendo muitos trabalhos, né, feitos numa colaboração UF, UERJ e o FRJ, né, com esses cursos dados pelo professor Alcindo Miguel, dentro de uma formação com o inconsciente implicado, né? Pode passar. Né? E isso promoveu uma série de mudanças estruturais, inclusive no grupo, né? Então, o laboratório, que nasce enquanto um laboratório de pesquisa, né, ele acaba se transformando em um laboratório de ensino, pesquisa, extensão e gestão, né? Por quê? Porque não tem como indissociar, não tem como a gente separar, né? Essas mudanças internas, né, da estrutura, né? Pode passar, né? Isso passa também, né, por uma praxis docente que começa a buscar dinâmicas diferentes, né, do que vem sendo construído ao longo, né, do tempo, né, ao longo da história, né? Então, esse daí é um exemplo de uma aula de quântica, né? Uma aula de quântica em que os alunos vão para laboratório, né? E vão também experienciar modelos teóricos, então, modelos empíricos e modelos teóricos, né? Então, pode passar. Né? Outro exemplo, né? Esses disparadores afetivos, né? Que disparadores afetivos são esses, né? Eu estou mostrando o processo. Então, um processo enquanto ele ainda não era experienciação, né? E é um processo muito novo, se eu não me engano, nosso, enquanto grupo, tá? Que está pensando e trabalhando nessa perspectiva, né? Isso tudo começa a ganhar essa estrutura a partir de 2014,
né? Óbvio que a professora Célia iniciou o grupo muito antes, óbvio que ela já tinha feito vários esforços nessa perspectiva, né? Só que a força, né? Ela vem do coletivo, né? E esse daí é um exemplo, né? De como se trabalhar, né? Ou como a gente tem trabalhado nas disciplinas com esses disparadores afetivos, né? Então, pode passar. Esses disparadores afetivos que sensibilizam, né? E essa sensibilização acaba implicando a família, né? Então, a família, ela acaba participando de todo esse processo, né? Seja na construção, né, dos nossos banners perenes, né? E seja na torcida, né? Seja no colo, seja dando ideia, né? Pode passar, né? E ontem a gente teve na disciplina de seminários, né, um momento lindíssimo, né, em que uma de nossas colaboradoras, né, que está ainda no processo de formação básica, né, Suelen, licencianda do curso de Química, né, do Polo de Nova Iguaçu, ela falou exatamente, né, desse livro aí enquanto um disparador afetivo, né? E como ele foi esse disparador na vida dela, né? E eu trago aqui um exemplo de outro momento em que o mesmo disparador afetivo dela, né, deixou um legado científico, né, para outras mulheres, né, meninas, mulheres, né, e como esse disparador acabou se materializando num projeto, né, enviado para a FAPERJ, né, recentemente. Pode passar. Inclusive, agora pode passar direto, para ter momento para eles irem conversando, né? Então, na sequência, pode ir passando, né? Eu vou mostrando o PEP Ciências e as oficinas e os colégios por onde a gente vai aprendendo, né? Com a diversidade humana, pode passar, e com essas relações humanas, né? Então, aqui, né, o nosso parceiro, Francisco Coelho, né, e os colaboradores, eu adoro essa caixinha, porque é uma caixinha que tem um monte de serpente, e a partir dessa caixinha, recentemente, a gente teve conseguiu identificar uma serpente não, perdão, no caso não era uma serpente, era uma jiboia, né? Não venenosa, né? Então, conseguimos devolvê-la, né, à natureza, porque várias pessoas já tinham passado por esse momento formativo, né, colaborativo, né? Então, pode passar, desculpa, né? E essas rodas de conversas e oficinas que acontecem, né, e que começam a gerar a fazer mais multiplicadores, né, de ações inclusivas, como as que vêm sendo desenvolvidas, não só por esse grupo, né, mas por vários, né? Quando a gente olha assim, olha só que curioso, né? A gente antes de nos encontrarmos, já estávamos caminhando, já éramos clusters, né, desses processos, né? Então, pode passar? Né? As oficinas de robótica, pode passar, vamos passar que eu quero deixar pelo menos um tempo para eles, né? Os meninos começando
a fazer eles mesmos as investidas deles em eventos científicos, né? Perdendo o medo, encontrando esses eventos enquanto lugar de pertencimento, pode passar, né? Adoro essa foto, né? É uma foto que a gente ainda não conseguiu fazer uma triangulação aí entre eu, a Thaisa e a Marta, né? Com a palhaçaria, né? Mas uma perspectiva de palhaçaria, discente, docente, aprendente, por que não, né? Pode passar? Vamos finalizar, né? Então, né, são várias oficinas, né, oficinas, ações pedagógicas, né, e que elas são escolhidas a partir dos disparadores afetivos, dos sujeitos implicados nessa pesquisa, né, em cada uma dessas pesquisas. Pode passar, né? A Jana, que também é do Polo, aqui a gente tem alunas, né, que são participantes do projeto Deseja, em uma ação de júri simulado, né? Pode passar. E que eu não ia falar de júri simulado, né? Ontem eu até deixei spoiler, né, de algo que eu queria falar hoje, deixei com Jussara, mas eu esqueci o nome, né? Pode passar realmente, vai lá para as considerações finais, né? Pode passar, né? Então, né, o que quando eu falo presente ação, entendeu? O que eu desejo, né, com esse seminário, né? Eu desejo que ele seja exatamente um disparador afetivo, né? Que ele consiga, né, promover outros trabalhos, né, que tenham um fundo dinâmico, né, um fundo sem fronteiras, né? Ou seja, que possa que a gente possa, né, construir saberes científicos para além, né, do que é endossado hoje, né? É um pouco isso, ou seja, por quê? Né? Porque o que nós validamos não está dando certo, né? Só por isso, né? Então a gente precisa rever, né, o que aconteceu nesse processo, né? Pode passar, né? E exatamente, né? Esse saber mais amplo que a gente busca, né? É um saber hoje, eu nem diria indisciplinar, né? Eu quero um saber indisciplinado, tá? Democrático, desigual e combinado, né? E que possa, né, construir esse campo de articulações que é possível, não somos só nós que estamos fazendo isso, né? E essas articulações, elas possuem todo esse potencial, né, mais criativo, né, mais amplo e mais dinâmico. Pode passar? Né? Então, né, vai aí o convite, né? Vamos tentar sair da caixa, né? E para isso a gente precisa continuar, né, esses nossos diálogos, né, com esses autores que eu apresentei aqui e com tantos outros, né? Pode passar? Né? Pode passar, nem vou ler, eu botei aqui em homenagem ao Anderson, ele adora essa palavra, essa frase, né? E, óbvio, agradeço a todos vocês, né? E, bem, qualquer contato, falar com Ângela e com Célia, se quiser e-mail, né? Vocês sabem que eu sou péssima para responder e-mail, né? Mas respondo o WhatsApp, né?
Muito obrigada a todos. Eu acho que eu deixei até algumas referências, não me lembro mais. Não está indo mais, Priscila. Muito bem, Priscila. Bom, já são quase 2h30, né? Vou imediatamente passar a palavra para os alunos, se tem alguma dúvida, algum questionamento com relação à apresentação da Priscila. Se alguém quiser levantar a mão ou escrever no chat também. Olha, agradeço imensamente, tá, a presença de vocês, né? Estou vendo aqui um monte de olhares. Obrigada. Parabéns, o pessoal está elogiando, Priscila. Parabéns, professora. Ou então foi ruim, hein? Quando ninguém pergunta, é porque ninguém gostou, né? Bom, eu posso fazer um questionamento rápido, Priscila. De repente, as pessoas vão atrás, né? Essa questão de disparador afetivo, né, que você fala, e você falou várias vezes, né, vocês de antemão já pensam alguma coisa a respeito? Porque o que eu vejo disso é que, em função da escolaridade, da idade, você pode ter procedimentos que funcionam como um disparador ou não, né? Um aluno lá do Fundamental 1, o procedimento, enfim, afetivo com esse aluno é diferente de um aluno lá do final do ensino médio. Vocês têm essa ideia? Já pensaram sobre isso? Como é que vocês trabalham esse tipo de Não, isso está em processo. A gente está tentando validar, né, esse emprego, que é validado nas artes, né? Então, eu mostrei vários artigos aqui, né, da professora Mayra, né, que empregam essa perspectiva, né? Agora, a gente está tentando validar esses disparadores afetivos, né, também como na construção científica, né, de ciências que geralmente não os empregam, entendeu? Né? Então, tudo que você falou é fato, né? Os disparadores afetivos, ele já vem sendo estudado e os recortes, eles são diferentes, né? Dependendo de uma série de fatores. A tristeza do eletrólito, né? Dependendo do eletrólito, coisas funcionam de outra forma, né? Nem sempre é do jeito que a gente gostaria. Eu acho que o Marcos levantou a mão, né? Ainda bem, Lourdes, que você permanece, porque precisamos de você na construção, né? Inclusive, eu estava querendo lembrar o nome da professora que você tinha falado, que eu ainda não, né? Então, sim, é um projeto em construção, né? E, claro, morrendo de ansiedade na hora de falar de processo, né? Algo que a gente está construindo. Por quê? Porque daqui a 2 tempos, né? Vocês viram exemplos de construção, né? Construção em que a gente trabalhava com discente-docente, né? E achava que tudo isso já encerrava o que a gente estava querendo, né? E que a gente acreditava que o IFEM era capaz de fazer fazer toda a alegoria, né, que a gente pretende trazer, né, com essa grafia, né? Ok. Acho que o Marcos estava querendo querendo falar alguma coisa, Marcos?
Ah, sim, claro. Eu não posso deixar, né, de participar, não consigo, né? Que eu falar como é, né? Como está sendo para mim trabalhar nesse processo que é indisciplinar, crítico, né? E trabalhar com afetivo, né? No meu processo, gente, para mim no processo, né? No meio do caminho do mestrado, né? No meio da dissertação, né? E é um curso muito curto, aí sempre focado no produto, né? Aí é a ciência, né? Aquela ciência, na verdade, eu não sei se até que ponto é a ciência que hoje é capitalista e é focada no produto, ou se foi quando ela foi transposta para a academia e o pessoal só pensa no produto, né? E aí esse processo, quando a gente trabalha com afetivo, né? No meu caso, lá no meu material, né? Sobre recursos hídricos, quando eu mostro para os alunos dados oficiais e, né, até sobre a cidade deles, sobre o estado, e eles falam, isso não é verdade, né, que eu trabalho com brio, e na verdade é com a raiva mesmo, né, com o sentimental. Isso para colocar no papel não está sendo fácil. É muito trabalhoso, né, chega a ser doloroso, porque não encaixa nos locais, né, e é um processo assim, é, é gostoso, muito bom, né, você busca outros caminhos, mas é trabalhoso e a gente fica sempre em cima do tempo, né, para ver se as coisas vão dar tempo, se não vai dar tempo. Era assim. Mas a ideia é toda essa mesma, o, o Marcos, né? Trabalhar, né, em todo esse potencial caleidoscópico de afetos. Não, mas sabe que precisa, Nessa sabe perspectiva de tudo junto e misturado, né? Oi? que tem coisas que não se explica, que não pode agir, por exemplo, quando a gente faz o disparador, né? Eu disparei mesmo no meu caso, no meu produto, né? No meu trabalho, eu trabalho com a raiva mesmo, né? O brilho do aluno de falar assim, pô, isso que estão dizendo de mim, isso está errado. Né? A gente vai lá no dado oficial, igual que eu peguei, eu já mostrei, né? A gente que está trabalhando, vê lá o IBGE falando que as pessoas estão tendo um determinado produto, um serviço do Estado, e, na verdade, essas pessoas não têm esse serviço. E quando a gente mostra para o aluno que ele não tem, ele fica indignado. Mas, quando a gente não pode escrever lá na dissertação, o aluno ficou com raiva, ficou Sim, com ódio. mais ou menos, entendeu? Porque o que acontece? O que a gente busca resgatar, né, é o fato de cada disparador afetivo, né, dele trazer, né, uma nova experienciação, né, em que emergem, né, questões específicas, como que você está exemplificando, né? E o que emerge? Emergem diálogos, né, únicos, específicos e que anseiam, né, por um olhar personalizado. Então, a gente é audacioso? Né? A gente vai conseguir o que a gente deseja? Não sei. Não sei. Entendeu? A gente só vai saber lá na frente. Hã? Ô, Priscila, na verdade, a gente consegue, cara. Por exemplo, Não, a gente consegue, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente não sabe de antemão. Não, então, Quando a gente trabalha com disparadores afetivos, né, a gente faz um salto numa aposta. Porque, sabe, por exemplo, uma questão que eu queria, por exemplo, apresentar aqui, que foi solucionada, né, no meu caso. A gente eu peguei o contexto dos alunos sobre os recursos hídricos, né, que, no caso, a SEDAI falou, né, diz aqui, no dado do IBGE diz que a população, 90% aqui do município tem água, né, tem um sistema de água abastecida, né, mas a gente fez a pesquisa aqui no PIB local. E não é real, o dado não é real. Né? E quando a gente mostra para os alunos, que às vezes o aluno começa a ter sentimento de querer aprender, porque ele fica com, vamos dizer assim, com vontade de provar
Ele é diferente, a realidade dele é diferente do que está sendo dito. E aquele desânimo que os alunos tinham nas aulas, eles começaram a ter ânimo, porque eles estão tendo agora. Então, a gente acabou com aquele desânimo do ensino de química. Não é da química, não, né? É disciplinar mesmo, né? De todas as disciplinas, tudo misturado. Que é geografia, ecologia, química, né? Eu estou trabalhando tudo junto. Mas, por exemplo, o trabalho aonde que foi que aquele sentimento fez ter o sentimento ou não, esse sentimento de indignação, interferiu ou não na motivação, né? Que eu não consegui, porque eu preciso botar lá, né? Eu preciso desse resultado. Aí eu não consegui fazer, né? Na verdade, escrever, né? Como provar, né? Que o sentimento que fez a indignação motivou, né? Que foi esse ponto que eu parei, né? Que eu estou parado agora, né? Tá gastando um tempinho de novo. É só isso, Priscila. A minha colocação é essa. Bom, rapidamente, de repente, sugerindo ao Marcos essa questão da motivação, Marcos, ela normalmente, tá? Tem muitas teorias sobre isso, mas ela está ligada a 3 aspectos, tipo competência, vínculo e autonomia. Se o aluno se reconhece competente para uma atividade, se ele reconhece significado na atividade, e se ele tem uma certa autonomia, isso já é meio caminho andado para motivação para atuar, para resolver coisas, enfim, e participar. Então, nesse seu caso aí, é o significado que você está expondo. Vai ser, claro, uma motivação em termos de uma indignação, né? Mas é um significado. Então, é um significado que é importante, que vai fazer com que ele se mova, no sentido de tomar consciência, né, das situações que você está querendo que ele tome. Tá? Enfim, isso é bem resumidamente, talvez é uma sugestão que você possa procurar nessa direção. Relacionar a motivação com esses aspectos, competência, vínculo e autonomia. Não sei, tem uma questão aqui no chat, Priscila, posso ler para você? Pode. Foi a Verusca que perguntou, em relação ao ensino remoto, como se tem mostrado disparador afetivo? Eu acho que tem dado resultados muito significativos. Eu não entendi muito bem, principalmente, né, porque há uma carência de relações, né, de trocas entre as pessoas, né? Eu não sei se o que a gente cria com os disparadores são espaços afetivos, né? E esses espaços afetivos, como não lembro quem falou de narrativa no chat, eu já esqueci, desculpa, né? Geralmente eles são associados ao diálogo. O diálogo, né? Ele pode também ocorrer de forma remota, né? Então, que é o que a gente tem, né? A grande questão é tentar um enredamento afetivo para estimular leituras e ações, né? Que consigam reconhecer a diversidade do coletivo, porque se a gente, Fernando, se a gente aprende, né, no coletivo, né, se a aprendizagem se faz no coletivo, né, a gente tem aí, né, a grande, como que o desafio, né, de estabelecer as relações no remoto, né? Fernando, por exemplo, né? Eu tenho extremo por ele e fui ver remotamente, eu acho que na semana passada. Só conheci o rostinho do filho dele, né? Quando criança, né? Não, mas você conhece sim, professora. Hã?
A senhora conhece sim. Tá? Sim, conheço. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que no remoto a gente estabeleceu um vínculo. Então é possível, né? Na verdade, é trabalhar, de Então, repente... não sei, Fernando, você acha possível? Ou Professor, eu queria não? fazer De uma repente eu pergunta. estou achando que é possível e não é. Não, possível o quê? Pode. Não, o que a senhora fala aí? Possível? Como que está sendo essa experiência, né, de disciplina que a gente emprega disparadores afetivos? Eu não conhecia, mas eu achei bem interessante. Até queria parabenizar a senhora aí pela palestra e também, né, perguntar, não sei se existem informações ainda, né, isso que me veio na cabeça agora, a questão dos disparadores afetivos e o rendimento escolar. Eu achei bem interessante. Tem informações a respeito disso? Ainda não, né? Não, tem de motivação, entendeu? Né? Ah, tá. Só que o que acontece? E tem de disparadores afetivos. É porque os disparadores afetivos que a gente tem utilizado, eles são, como que eu posso dizer? Assim, imagina empregar arte, né, em uma disciplina de química ou em uma disciplina de física, né? Tem vários estudos, não é muito usual, né? E se não for direcionada, ficar livre a escolha, né? Vai criar uma certa entropia. Mas tem material, eu posto lá para você. Tem muito material. Tá ok. Bom, deixa eu ver se tem mais alguém. Com a mão levantada. Aqui, ó, o Igor. O Igor tem participado muito dessas vivências, né? Eu não estou vendo aqui mais ninguém com a mão levantada. Alguém quer falar? Não, com relação às vivências, né, no remoto, assim, alguma coisa que como eu posso dizer, até um tempo atrás, né, não existia nada disso. Aí veio a pandemia e transformou, né, principalmente a vida dos professores, porque muitas vezes a gente está dando aula, e isso acontece direto com a professora Priscila, né, só aparece a imagem. Vocês estão aí, né? E eu, quando dou aula remoto também aqui de casa, isso aí também acontece direto, mas aí a questão da maturidade dos alunos, né? Então, muitos entram e vão dormir, enfim, os que estão interessados são os que ficam e participam. E uma outra coisa mais importante que eu tive conversando com os amigos meus, né? Eu trabalho numa escola do Estado, e aqui perto de casa, do Colégio Maria Terezinha, está até nos meus trabalhos, né? Os alunos especiais, né? Os que são ditos especiais, que vêm com laudos, né? São os que mais participam. Os ditos normais, né? Sempre tem algum problema com relação à internet, sei lá. Eu digo assim, no quantitativo de alunos, né, que geralmente entram, né, ficam online com os professores, participam das atividades, os que fazem tudo, que têm a preocupação de enviar, de saber se chegou, me mandam e-mail, me questionam, tudo, são os alunos que estão com laudo, né, de alunos especiais. Isso é alguma coisa para se pensar. De repente foi dada mais oportunidade a eles, né, e eles, né, viram isso como uma forma de maior participação. Muito bem. Pessoal, já são 14h40. Eu acho que, bom, eu vou abrir só, mas eu acho que o Marcos ainda quer falar alguma coisinha e depois a gente encerra, tá bom? Marcos. Eu acho que o Igor tinha falado o que queria falar também, não sei. É porque eu queria só responder uma coisa rapidinha para o Fernando, sobre a questão do rendimento. É onde que entra a questão, de novo, da indisciplinaridade. Por que rendimento que a gente está falando? Aquele conteúdo tradicional, né, acumulativo, né? É porque tem um pouco que a gente tem que abrir mão um pouco dessa sequência ali. Não, Marcos, eu estava falando do rendimento com relação à participação. Não é com relação... Quando ele sente que tem espaço para falar,
o aluno fala. Não tem certo e não tem errado. Sentimento não tem sentimento errado. Não estou falando em avaliação, essas coisas todas, e sim na questão do rendimento, da participação, que eu tenho visto que nas escolas nas quais eu trabalho, realmente houve um aumento. Não sei se foi pela facilidade, né, que a tecnologia apareceu ano passado do nada, e aí, né, no caso, eles tiveram esse acesso, eu não sei se foi isso que corroborou nesse sentido. Os alunos que... também eu sou da rede pública. No meu caso, em termos, assim, considerando a mesma escola, é o que o pessoal está falando no conselho de classe. Os professores têm falado assim, eles só aparecem na sua aula? Aí o que eu falo para os professores que são conteudistas, que vai lá e coloca um PDF e fica lendo um PDF, para poder ficar lendo um PDF, enviar para o PDF e pronto. Você fazer online a mesma coisa que faz presencial, não faz diferença, por isso que não faz sessão. Não faz nada, não vai fazer nenhum sentido da tecnologia. Então, assim, dentro do excluído, mesmo dentro dos excluídos, tem como você fazer essa diferenciação, né? Como conseguir diferenciar com outras disciplinas da mesma escola que a gente trabalha no público. E por isso que eu consegui ver que a motivação foi, né, deve ter sido algo que influenciou na participação dos alunos. Concordo, isso mesmo. Muito bem. Mais alguém? Eu acho que... Quem que você falou, Priscila, que queria falar? Não, eu acho que já saiu até. Tá. Então, gente, vamos caminhando então para os finalmente, agradecendo bastante, muito mesmo de coração, a professora Priscila, pela apresentação.